Olá a todos, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 3 do estudo radiológico do tórax. Em uma sequência de 4 aulas que contempla a avaliação do tórax e coração, que perfazem 4 aulas, mas dedicadas ao estudo radiológico do tórax, são apenas 3 aulas, essa é a nossa última aula. A gente vai tratar essencialmente de técnicas de imagens transversais, e a gente vai falar sobre tomografia computadorizada, ultrassonografia e ressonância magnética. Vamos fazer uma breve abordagem sobre cintilografia pulmonar, a título de conhecimento, e ainda fazer algumas considerações adicionais sobre a tomografia de tórax, que é o nosso principal tema da aula, e o principal método, desde já que fique muito claro, para avaliação do tórax e principalmente parênquima pulmonar, quando a gente fala de métodos de imagens transversais, né? Comentando sobre técnica de alta resolução dos pulmões. Vamos lá, só lembrando vocês, a radiografia ela é uma técnica bidimensional, então a gente acaba sobrepondo as estruturas em um plano bidimensional de estruturas que são tridimensionais, né? Por isso a gente acaba normalmente interpretando essas imagens com incidências ortogonais ou próximas de incidências ortogonais para a gente minimizar o efeito da sobreposição dessas imagens. Então temos na radiografia como uma imagem considerada de projeção. Muitas vezes essa sobreposição de imagens, sobreposição de estruturas acaba criando falsas impressões, como a gente pode ver aqui mesmo nessa foto, que parece uma noiva com pés de cavalo, e na verdade é só uma somação de imagens entre a noiva, o vestido e o cavalo que está abaixo dela. Da mesma forma, na próxima imagem, a gente tem esse cachorro de 2 cabeças, que na verdade é uma sobreposição de imagens também. A radiografia acaba funcionando muitas vezes da mesma forma, em função de sobreposição de achados e da dificuldade da gente dissociar eles. Muitas vezes acabamos criando alguns monstros que na verdade não existem e se tratam apenas de uma sobreposição ou de um posicionamento incorreto, conforme a gente já comentou inicialmente. Para a gente começar a falar de imagens transversais, vamos só fazer uma pequena revisão sobre o que seriam então os métodos transversais, né, e os planos de corte, né. A tomografia, essencialmente, o plano de corte dela é no plano transversal, que a gente também chama de axial, que é essa que está em cor verde, né. A gente, com o advento da tomografia de multidetectores, a gente consegue fazer reformatações multiplanares, ou seja, a gente consegue reconstruir as imagens em diferentes planos. Mas lembrando para vocês, então, o plano transversal ou axial é esse em verde, o plano sagital é o plano em vermelho, que está aqui na ponta da seta, e o plano coronal é o plano que está em azul. Claro que ainda dependendo de angulação, a gente tem ainda incidências oblíquas, mas esses são os planos ortogonais que a gente vai ou adquirir ou reprocessar as nossas imagens das diferentes técnicas, tanto ressonância, tomografia quanto ultrassom. O importante é a gente lembrar que essas fatias, como a gente vai obter as imagens, elas vão eliminar justamente essa sobreposição de imagens e vão possibilitar a gente avaliar de forma muito mais detalhada alguns dos achados. Aqui é só um exemplo de uma tomografia obtida na posição normal do paciente, que é o paciente deitado, feito cortes axiais. Isso aqui são reformatações no plano coronal, né, porção superior e porção inferior, e aqui a incidência ou plano de corte sagital, né, mostrando aqui um pedaço da coluna, a área dedicada ao espaço do coração, a aorta, e o que está mais em escuro são os pulmões. O ultrassom é também de acordo com o que a gente insona no paciente, o nosso plano de insonação do paciente, a gente pode ter também diferentes cortes, né, coronal, sagital, axial, de acordo com a imagem que a gente obtém, né? Mas também são exemplos de imagens seccionais e a gente constrói daí a nossa imagem de acordo com a posição da nossa mão com a orientação do transdutor, que é o que a gente obtém as imagens. Tá bom? Aqui é só uma foto mostrando a avaliação de um paciente com derrame pleural.
Isso aqui, essa parte preta, anecoica, é o derrame pleural. Essa parte é o pulmão, que está parcialmente atelectasiado. E aqui é o fígado e essa é a cúpula diafragmática. Com relação à ressonância magnética, a gente também, da mesma forma, obtém imagens em diferentes planos. O paciente é sempre posicionado deitado na mesa também. No entanto, as aquisições ou os planos de aquisição ou de captação de imagem podem ser diferentes. Podem ser sagitais, coronais ou axiais. Diferente da tomografia que a gente habitualmente adquire sempre em axial. Aqui mostrando mais uma vez, esse é um equipamento de tomografia computadorizada, o paciente deitado na mesa. Para a avaliação do tórax, normalmente a gente eleva o braço para minimizar os artefatos de endurecimento do feixe, né, e o paciente passa pelo gantry, ou essa parte maior aqui, onde a gente tem a fileira de detectores, e o tubo de raio-x. Lembrando que a tomografia é um equipamento de raio-x com modificações. E esse tubo ao redor do paciente faz movimentos rotacionais, adquirindo múltiplas imagens, em uma varredura contínua, que é a técnica, então, de tomografia helicoidal ou de multidetectores. Não são apenas fatias, mas sim uma forma de hélice, né, ou como uma casca contínua. Essas daqui são as imagens obtidas de um paciente, imagens do tórax ou os pulmões, né, melhor observados. Em geral, esses dados são processados da forma como eles são obtidos, ou seja, no eixo axial. As imagens, uma vez adquiridas, elas podem ser reformatadas ou elas podem ser adaptadas de acordo com o nosso interesse. Né? Você tem uma base de dados que é coletada do paciente com base na atenuação desses feixes de raio-x e as imagens então são processadas e reconstruídas. Né? A gente pode, no tórax, por exemplo, para avaliar o pulmão, a gente pode selecionar a janela que melhor visualiza o pulmão, chamada de janela de pulmão. A gente avalia o pulmão de forma bastante detalhada, avalia os vasos pulmonares e avalia pequenas alterações. Quando o nosso interesse é avaliar estruturas mediastinais, então a gente seleciona a janela para avaliação de mediastino, a janela mediastinal ou o filtro de partes moles. A gente avalia muito bem o coração. Reparem que o coração aqui não é muito bem visualizado. Quando a gente seleciona o filtro de partes moles, a gente avalia tanto as estruturas da parede torácica, aqui é a região das mamas da paciente, musculatura paravertebral, tela subcutânea, pele, o que na janela de pulmão não é possível de ser visualizada de forma satisfatória. Ainda assim, quando o nosso interesse é a avaliação de janela óssea, a gente muda o filtro novamente para uma avaliação preferencial de osso. Né? O osso é observado com bastante detalhe, tanto a cortical quanto a medular do osso, né? Corpos vertebrais, os arcos costais são acompanhados e visualizados de forma bastante detalhada. Quando a gente identifica as demais janelas, seja de pulmão, seja de partes moles, a gente não tem esse detalhamento ósseo, a diferenciação entre cortical e medular óssea, que fica tudo branco, em função da seleção do filtro da nossa janela. Então é importante lembrar que na tomografia a gente não vai adquirir 3 sequências diferentes, não vou fazer uma aquisição para pulmão, ou uma aquisição para partes moles, ou uma aquisição para osso. A aquisição é feita de uma forma única, o que existe são a diferença nos filtros aplicados da base de dados adquiridas. Como a gente sabe da radiografia, as nossas 4 densidades básicas seria de ar, preto, a gordura um tom de cinza, partes moles um pouco mais branco, assim como é do mediastino, e osso ou cálcio, parte mais branca. Por convenção, a tomografia acabou utilizando essas mesmas cores, né? Embora na tomografia você possa aplicar a cor que você achar melhor adequada ou mais adequada, mas por uma questão de convenção e respeito às densidades básicas da radiografia, opta-se por, de forma convencional, deixar o pulmão na mesma cor, ou seja, o pulmão preto, né, que ele é radiolucente, radiotransparente, o osso branco, né, porque ele absorve mais radiação, né, mais radiopaco.
o músculo, a água e a gordura em tons diferentes de escalas de cinza que absorvem progressivamente menos radiação. O músculo, a água e a gordura. Né? O músculo em cinza, a água um tom de cinza um pouco mais claro e a gordura próxima do preto. Né? Só a gente lembrar da radiografia. E a gente vai na tomografia por uma convenção reproduzir da mesma forma. Se eu quiser pintar o pulmão de azul, eu posso, os vasos sanguíneos de vermelho eu posso, é só uma questão de você escolher na sua estação de trabalho a cor mais adequada para atribuir ao teu exame. Mas por convenção a gente mantém, ou a gente preserva essas densidades e essa escala de cinza. As unidades de densidade tomográfica, já foi comentado isso no início do curso de vocês, é dado pela escala de unidades de Hounsfield, né, que mede a densidade tomográfica. Um aparelho ele é calibrado para que a água em geral tenha 0 de densidade e o ar menos 1000. Né? E por meio dessa escala de menos 1000 a 0 são feitas as demais densidades. Quanto mais preto, né, menor a densidade, quanto mais branco, maior a densidade. Isso se aplica inclusive na visualização das estruturas. Né? O ar preto, o osso e o cálcio branco, né? E essa é a nossa escala de densidades, chamada então unidades Hounsfield. Normalmente os valores típicos incluem o pulmão de menos 800, a gordura também sempre tem densidade negativa, o líquido com composição predominantemente de água tem densidade de 0. Claro que líquidos com componente de sangue ou com componente hiperproteico podem ter uma densidade maior, né, inclusive até maior do que a do músculo, em função dos produtos da degradação da hemoglobina. Mas o líquido com um componente predominantemente aquoso é de 0, o músculo uma densidade próxima de 40, assim como algumas vísceras também podem ter densidades próximas a essa. E o osso, densidades variáveis de 350 a 1000, dependendo do tipo do osso e do local de medida. Uma coisa que é importante a gente lembrar na tomografia, embora ela seja, ou mesmo na ressonância magnética, embora eles sejam métodos seccionais, né? Na tomografia ainda a gente lida com a mesma tecnologia ou a mesma técnica do raio-x, que é por meio de atenuação dos feixes de raio-x. Então as imagens são formadas e aquilo que tem densidades semelhantes atenuam de forma semelhante, né? O pulmão vai atenuar da mesma forma, o direito e o esquerdo, e as estruturas mediastinais vão atenuar da mesma forma. Por mais que a gente não sobreponha as estruturas, muitas vezes a diferenciação da estrutura mediastinal ou de estruturas com densidades semelhantes não é bem realizada sem a utilização do contraste endovenoso. Né? Então o contraste ele é utilizado para aumentar a radiodensidade do sangue, né, que passa então a ser mais branco. A gente vê aqui um corte tomográfico mostrando a aorta ascendente. Aqui seria o segmento da aorta descendente. E aqui a presença do contraste. Veja aqui que está cinza, né? Todas as estruturas mediastinais têm densidade semelhante, né? Inclusive os músculos têm densidade semelhante. Após a adição do contraste endovenoso, a aorta tem um aspecto mais branco, porque você aumentou a densidade do sangue, né? E os vasos mediastinais também, de acordo com a circulação desse contraste, com o tempo de circulação do contraste, com a depuração dele, com a velocidade de injeção. Tudo vai determinar, no momento da aquisição, a quantidade de contraste injetado, a velocidade, e depois de quanto tempo essa aquisição foi realizada, para a gente em seguida destacar mais ou menos um determinado vaso. Isso vai ser explicado para vocês quando a gente falar das técnicas de angiotomografia. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um exame de tomografia do tórax contrastado. Aqui seria então, na linha vermelha, os 3 planos de corte que a gente realizou. O primeiro mais inferior, o segundo na porção média, o terceiro mais superior, mostrando então aqui a imagem do coração, né, o ventrículo direito, as câmaras direitas, lembrando sempre, são mais anteriores, e o ventrículo esquerdo. Tá? Aqui a veia cava inferior, e aqui mostrando a porção do arco aórtico, né, o segmento
que faria o arco aórtico aqui nessa sequência. E aqui em corte um pouco mais superior, mostrando bem o cajado da aorta, a porção da crosta da aorta. Nesse caso, a gente priorizou um outro tempo do contraste. Aqui o que está opacificado, na verdade, não é a aorta, e sim o tronco da artéria pulmonar. Comparem vocês, né? Aqui está a aorta, que seria o segmento ascendente e descendente, ele não está contrastado. A única estrutura contrastada é o tronco da artéria pulmonar. Nesse lado o ramo direito, e aqui os ramos direito e esquerdo contrastados. Vejam que a aorta aqui no segmento na crosta e no segmento descendente ela não está contrastada. Vamos só comparar com o exame anterior para vocês verem. E esse exame. Basicamente o que foi feito é simplesmente a mudança no tempo de aquisição, né? O contraste, quando ele é injetado, existe técnicas adequadas para você selecionar qual estrutura você vai priorizar na avaliação. Quando a avaliação é para priorizar a avaliação do tronco da artéria pulmonar ou dos vasos pulmonares, a aquisição ela é adquirida de forma mais precoce, porque o contraste é injetado em veia periférica e a primeira circulação que ele vai passar é a circulação pulmonar, né? Ele chega na veia cava, acaba sendo direcionado do coração direito para a circulação pulmonar, e quando retorna, daí seria para o coração esquerdo e circulação sistêmica por meio da aorta. Então, quando a gente faz uma aquisição precoce do contraste, a gente prioriza a avaliação dos vasos pulmonares, do tronco da artéria pulmonar. Nesse caso, vale considerar para a pesquisa de TEP ou tromboembolismo pulmonar, é esse tipo de aquisição que a gente vai fazer. Quando a gente quer avaliar a aorta, na verdade a gente dá um atraso um pouco maior na aquisição do tempo, para que o sangue com contraste ou com a substância de contraste atinja a aorta e possa delinear de forma satisfatória a aorta. A próxima imagem que eu vou mostrar a vocês é, na verdade, para que vocês memorizem como a gente deve sempre olhar uma tomografia, né? Essa imagem de posição ginecológica ela não está à toa aí, mas é para vocês sempre lembrarem, quando vocês olharem uma tomografia, vocês vão estar exatamente diante da mesma posição que o médico aqui está visualizando a paciente, sempre de baixo para cima, né? O exame tomográfico, o lado direito da paciente está à tua esquerda, e vice-versa, né? Basicamente essa é a mesma visão quando vocês olharem o exame de tomografia, vocês não vão ter mais problemas de confundir isso, ou seja, esse lado direito do paciente, esse é o lado esquerdo da paciente, a gente está vendo aqui a porção inferior e por trás da tela estaria a cabeça do paciente, sempre olhando o paciente de baixo para cima. Aqui, lembrando só mais uma vez, a janela de mediastino, a gente visualiza muito bem o coração, visualiza a aorta, visualiza com bastante discriminação o que é musculatura, o que é tecido adiposo. Aqui a gente prioriza a avaliação do pulmão, então essa é uma janela de pulmão. É da mesma forma aqui, o lado direito do paciente, o lado esquerdo do paciente, a visualização sempre de baixo para cima. Não esqueçam disso para evitar confusões com lateralidade, tratar lado errado, fazer abordagens do lado errado. Isso é muito importante. Vocês lembrarem, lembre sempre dessa visão que facilita um pouco a vida de vocês. Esse próximo slide, ele fala exatamente daquilo que a gente tratou quando a gente convenciona as cores na tomografia, né? Esse é um exemplo de uma angiotomografia. O primeiro caso é uma angiotomografia para avaliação da circulação pulmonar, né? Avaliação de TEP principalmente, né? Tromboembolismo pulmonar. E o segundo é uma angiotomografia de aorta. Isso aqui é uma endoprótese de aorta, né? Aqui está a aorta toda reconstruída, todas as estruturas que não interessam para o exame foram recortadas, foram subtraídas. Isso é para ilustrar para vocês como a gente consegue fazer a reformatação dos dados e o reprocessamento, né? Os dados são sempre obtidos de uma maneira crua, chamada também raw data, e a gente consegue manipular esses dados, a gente consegue fazer subtrações, a gente consegue fazer modificações na cor, tudo de acordo com a nossa
região de interesse. Claro que é muito importante a gente saber fazer a aquisição adequada, com tempo de contraste adequado, para a gente não cometer erros na aquisição desse exame. Quando queremos avaliar, por exemplo, TEP, tronco de artéria pulmonar e vasos pulmonares, o tempo de contraste é um. Quando queremos avaliar a aorta, o tempo de contraste é outro. E quando queremos avaliar um estudo contrastado do tórax para estudar, por exemplo, estruturas mediastinais, o nosso tempo de contraste é ainda mais tardio, pois a gente precisa que as outras estruturas, além da aorta, sejam também perfundidas pelo sangue, contendo contraste. Prosseguindo então, quais seriam as principais indicações da tomografia de tórax? A primeira delas, claro, que vai ser sempre uma saída para a gente quando a gente esbarrar em alguma sobreposição, algum achado radiográfico realmente positivo, ou solucionar dúvidas que eventualmente apareçam no estudo radiográfico convencional. Então, para a gente caracterizar adicionalmente, ou melhor, caracterizar os achados identificados na radiografia de tórax, quando a gente fala em detalhamento do parênquima pulmonar, principalmente utilizando a técnica de alta resolução, que eu vou fazer um adendo no final dessa aula para vocês sobre o que é exatamente a técnica de alta resolução. Além disso, uma outra ferramenta importante seria para avaliar estadiamento ou estadiamento de tumor do pulmão, de esôfago, estadiamento de doenças mediastinais como um todo, uma vez que a tomografia oferece uma resolução espacial infinitamente superior ao raio-x para a caracterização das estruturas mediastinais. Além disso, detecção de metástases de neoplasias extratorácicas, por exemplo, paciente com câncer de cólon, que pode ter eventualmente metástases pulmonares ou mediastinais, ou mesmo neoplasias de outro sítio que possam eventualmente cursar com metástases tanto no pulmão quanto no mediastino. Avaliação também de nódulo pulmonar solitário, muitas vezes na radiografia a gente não consegue determinar exatamente se esse nódulo ele é calcificado ou ele não é, se ele contém gordura ou não contém. E a gente não conta de exames anteriores, em muitas situações, para conferir a estabilidade dos nódulos. Lembrando da nossa primeira aula, que a estabilidade é um dos fatores mais importantes para a gente distinguir um nódulo benigno de um nódulo maligno. Muitas vezes pacientes não têm exames anteriores, então a tomografia funciona como uma ferramenta auxiliar para a gente caracterizar esse nódulo pulmonar solitário na ausência de exames prévios. Além disso, na suspeita de massa hilar, ou massa no hilo pulmonar ou no mediastino, também é uma ferramenta muito importante para a gente caracterizar melhor essas estruturas. Além disso, derrames pleurais complicados, septados, que na radiografia a gente não consegue definir muito bem, ou a gente não consegue avaliar de forma a abordar cirurgicamente esses derrames complicados. Ou ainda para avaliação de sinais e sintomas que são inconclusivos ao exame físico, ou mesmo a radiografia, por exemplo, pacientes com hemoptise, que tem um exame físico sem particularidades, sem grandes alterações, a radiografia também sem alterações. Muitas vezes a tomografia acaba funcionando como uma ferramenta auxiliar para a investigação adicional de pacientes com dados relevantes, mas sem achados importantes ao exame físico. Além disso, a gente usa muito a tomografia para guiar procedimentos diagnósticos e terapêuticos, como a própria biópsia de nódulos pulmonares, principalmente nódulos periféricos, que podem ser abordados com segurança pela tomografia computadorizada sem a necessidade de um procedimento cirúrgico propriamente dito. Com relação à angiotomografia de tórax, aqui eu só vou simplesmente repetir aquilo que a gente falou, A angiotomografia de tórax, o que muda de uma angiotomografia para uma tomografia computadorizada? Na verdade, a gente muda um pouco o volume do contraste e, na maioria das vezes, o tempo de aquisição desse exame. Quando a gente quer avaliar, mais uma vez, vasos pulmonares, tronco da artéria pulmonar, na suspeita de um tromboembolismo, a gente faz uma aquisição precoce após a injeção do contraste. A gente faz a injeção do contraste em pressão e volumes constantes em uma veia periférica com acesso preferencialmente calibroso para uma injeção de grande volume de contraste em um tempo curto de tempo. Então faz um bolos de contraste. A partir do momento que esse contraste ele é detectado no tronco da artéria pulmonar por meio de um
programa específico no equipamento de tomografia, o exame então é disparado e é feita a aquisição das imagens. Nesse caso a gente vê o tronco da artéria pulmonar totalmente preenchido pelo contraste. Esse é um outro exemplo, quando a gente vê o tronco da artéria pulmonar e a gente vê algumas pequenas imagens que a gente descreve como falhas de enchimento. Isso aqui são trombos, tromboêmbolos, um paciente com TEP, uma história clínica de dispneia, de evolução súbita e que foi submetido a uma angiotomografia e foram encontradas então essas múltiplas falhas de enchimento no tronco direito e esquerdo da artéria pulmonar, caracterizando então tromboembolismo pulmonar. Aqui é uma técnica de MIP, que é uma projeção de intensidade máxima, também mostrando a circulação dos vasos pulmonares. Então, a angiotomografia de tórax, a gente pode ter uma angiotomografia de tórax para avaliação de tromboembolismo pulmonar, a gente pode ter uma angiotomografia de tórax para avaliação da dissecção de aorta e ainda uma angiotomografia de tórax para avaliação de outras estruturas, como por exemplo a veia cava inferior. O que muda de uma angiotomografia para outra é, primeiro, a forma como você preenche a tua requisição médica, de acordo com a tua suspeita, nós vamos ter exames absolutamente distintos, a suspeita de dissecção de aorta não dá para ser feito o mesmo protocolo de um exame para tromboembolismo pulmonar e vice-versa. Então, seja claro na hora da requisição do exame, na hora de requisitar esse exame, coloque ou deixe claro a sua hipótese diagnóstica, se é um tromboembolismo pulmonar, se é uma dissecção de aorta, e com base nisso o exame será orientado de forma adequada. Esse próximo exame é para uma avaliação de um paciente com uma dissecção de aorta. Aqui o arco da aorta, aqui vindo a partir dessa porção aorta ascendente, aqui iniciando o segmento descendente da aorta torácica. Vejam o calibre dela preservado. Este outro caso é uma paciente que você vê uma aorta aumentada de calibre e uma outra linha aqui que a gente chama de flap intimal. Essa é uma reformatação da mesma paciente. No plano sagital, a gente vê a aorta aumentada de calibre, com áreas de maior e menor densidade, que são áreas do contraste onde ele percorre com esse flap intimal. Então, isso é uma dissecção da aorta, e o contraste percorre pela luz verdadeira e acaba contaminando, ou melhor, contrastando também a falsa luz, e a gente tem um diagnóstico então de dissecção de aorta. Aqui é só uma reformatação, mostrando também essa dissecção em múltiplos planos, só para vocês avaliarem melhor. Quando você subtrai todos os outros achados, coluna, subtrai coração, fica apenas com a aorta delineada aqui, isso principalmente para fazer algumas medidas para a instituição terapêutica, colocação de endoprótese e avaliação pré-tratamento desse paciente. Existe ainda outro método de angiotomografia para avaliação de síndrome de compressão de veia cava ou suspeita de trombose de vasos, tronco braquiocefálico. Então, tudo isso vai depender de acordo com o tempo do contraste que a gente adquirir. Mas a lógica é essencialmente essa que eu passei a vocês. Seguindo um pouco adiante na nossa discussão, vamos falar então da formação e produção de imagem com base na ressonância magnética. A gente sabe que a radiografia e a tomografia, como já foi falado, produz imagens com base na absorção diferencial dos feixes de raio-x pelos diferentes tecidos de acordo com a densidade de cada um deles. Na ressonância magnética a gente não fala em densidade, existem propriedades físicas específicas do tecido, ou de cada tecido, e a produção de imagem ela é feita de acordo com a vibração dos átomos de hidrogênio que cada tecido tem, a partir da exposição do paciente a um campo eletromagnético de alta intensidade, seguido da aplicação dos pulsos de radiofrequência. Como vocês podem ver aqui, na verdade são os pulsos de radiofrequência. Conforme a gente excita esses átomos de hidrogênio, a gente vai tendo uma produção de imagem de acordo diferente. Nós temos dois parâmetros essenciais na ressonância magnética, que é o tempo de repetição e o tempo de eco. Isso vão criar algumas ponderações, que é o que a gente diz com relação
as nossas imagens ou as nossas intensidades de sinal de acordo com as ponderações. Esse é um equipamento de ressonância magnética de altíssimo campo, de 3 Tesla. A gente normalmente tem os equipamentos de alto campo, são considerados equipamentos de 1,5 e 3 Tesla, são equipamentos fechados, não são equipamentos abertos. O paciente entra no gantry e normalmente a aquisição é feita com o paciente no interior do equipamento. As imagens então vão se formar a partir da absorção e da emissão desses pulsos de radiofrequência, criando diferentes tipos de imagem com diferentes intensidades de sinal. A gente não fala de cor, mas a gente fala de intensidade de sinal das imagens. Essas imagens, então, esses diferentes tipos de imagens são referidos como ponderados em sequências T1 e T2. T1 e T2 são os parâmetros da ressonância magnética, de forma bem simplista. O T2 é uma sequência sensível ao líquido, então a água brilha no T2, ela tem um hipersinal, ela tem um aspecto branco ou brilhante, e na sequência em T1 a gente não tem esse alto sinal da água, mas basicamente são essas as ponderações essenciais da ressonância magnética. E com isso a gente vai tendo para o mesmo tecido diferentes sinais. Inclusive, se a gente aplica técnicas de supressão de gordura, por exemplo, o que é branco normalmente, em condições normais, com a supressão de gordura, a gente suprime esse sinal e vai ficar preto, assim como outras estruturas de acordo com a ponderação adquirida, elas podem também mudar a intensidade de sinal delas. É muito importante a gente lembrar das restrições da realização do exame de ressonância magnética, por se tratar de um equipamento de altíssimo campo magnético. Ele tem um poder de um eletroímã gigante. Isso aqui é uma cadeira de roda que foi sugada pelo eletroímã ou pelo magneto que a gente tem. Aqui é uma maca de hospital também, que ela foi sugada pelo magneto. Então, sempre prestar muita atenção nos pacientes quando dá indicação. O paciente às vezes tem dispositivos que não são aprovados, existem marca-passos aprovados e marca-passos não aprovados, existem implantes em geral que podem ou não ser compatíveis com ressonância magnética. Então, antes de indicar o exame de ressonância magnética, saber se esse paciente pode ou não ser submetido, e ainda assim, antes de adentrar a uma sala de ressonância magnética, checar se o paciente tem torpedo de oxigênio ou qualquer outro elemento, bengala, muleta, que possa ocasionar algum acidente que é muito grave, na verdade, em uma sala de ressonância magnética. Então, tomar todos os cuidados necessários na indicação e também na realização desse exame. Com base naquilo que a gente comentou com relação às ponderações, as ponderações elas acabam então criando imagens com diferentes padrões. Aqui a gente vai mostrar uma aquisição coronal de imagem e duas aquisições axiais em ponderações diferentes. O que eu gostaria que vocês vissem a gordura, como aparece branca nesse paciente. Aqui no mesmo paciente, em uma outra ponderação, a gordura está cinza, bastante escura. Aqui a gente vê uma massa no mediastino posterior, que apresenta uma intensidade sinal quase próxima, mas de acordo com as diferentes ponderações, a gente pode inclusive fazer caracterizações adicionais dos tecidos. Então, normalmente, a ressonância ela não é o principal método para a gente avaliar o tórax, o método mais rápido e mais acessível é a tomografia, mas em algumas situações a gente consegue fazer um melhor levantamento anatômico com o uso da ressonância magnética, justamente por essa propriedade das ponderações que nos fornecem eventualmente informações adicionais ou diferentes de uma sequência só, ou no caso da tomografia, que é uma densidade única. É importante lembrar mais uma vez que para avaliação de parênquima pulmonar, o parênquima pulmonar ele é formado de alvéolos, interstício, ácinos, mas essencialmente o que a gente tem dentro do pulmão é ar. E o ar ele não tem uma boa
uma boa intensidade de sinal na ressonância magnética, ele não produz imagens de qualidade, lembrando que a gente precisa de átomos de hidrogênio, essencialmente água, para produzir sinais satisfatórios, né? Então, esse ar contido no pulmão, ele tem pouco sinal. Isso vai basicamente representar para a gente uma área preta escura. Então, para avaliação de parênquima pulmonar, para avaliação de nódulo pulmonar, para avaliação de alterações sutis no pulmão ou mesmo doenças pulmonares intersticiais, a ressonância magnética não tem papel. Eu vou falar depois quais são as aplicações da ressonância magnética, mas é muito importante vocês lembrarem que o principal método, o método mais utilizado, de maior sensibilidade e mais adequado para avaliação do parênquima pulmonar, é a tomografia computadorizada. A ressonância magnética, ela tem outras indicações e, como eu falei com vocês, com base nas diferentes ponderações, a gente pode caracterizar adicionalmente massas mediastinais. A gente pode ainda fazer por meio da ressonância cardíaca, que não é uma ressonância torácica propriamente dita, mas sim uma ressonância dedicada ao estudo do coração e dos vasos, fazer avaliação de doenças cardíacas congênitas e adquiridas. Além disso, em algumas situações, quando a tomografia aponta a invasão de coração e grandes vasos, bem como a parede torácica, a gente pode utilizar a ressonância para caracterizar adicionalmente esse padrão de invasão. Claro que nessa situação, uma situação extrema, que dificilmente o prognóstico do paciente muda, mas em algumas circunstâncias, quando existe dúvida ou não da invasão de determinada estrutura, em função de uma boa resolução e uma boa nitidez, resolução de contraste, a ressonância pode nos ajudar, inclusive, a elucidar essas dúvidas de existência ou não de invasão de algumas estruturas relacionadas a câncer de pulmão ou mesmo de lesões mediastinais. E ainda assim, em situações extremamente excepcionais, no paciente com histórico de alergia grave ao contraste iodado para a realização de tomografia, a angiorressonância pode ser utilizada tanto para estudo de dissecção de aorta quanto de tromboembolismo pulmonar. Com relação ao ultrassom, que é um outro método seccional, na verdade a gente vem para uma outra propriedade física que são de ondas sonoras, né? Por meio do transdutor a gente vai direcionar as ondas sonoras, né? E elas, conforme passam pelas diferentes estruturas, elas podem sofrer graus variados de reflexão, né? E uma vez que essa onda ela reflete, ela retorna ao transdutor na forma de imagens e a gente consegue ter então a formação e a delimitação de imagens, de acordo com as propriedades físicas do tecido que essa onda sonora penetra. A gente sabe já de antemão que o osso e o ar eles dispõem mal a onda sonora e aí a gente já se pergunta por que então utilizar a ultrassonografia na avaliação do tórax, uma vez que a gente tem um arcabouço torácico basicamente de osso e o pulmão cheio de ar. É justamente para a gente avaliar algumas eventuais alterações quando, por exemplo, na presença de líquido, ou seja, derrame pleural. Na avaliação do paciente com alguma queixa pulmonar que não a presença ou a caracterização adicional do derrame pleural, o ultrassom não tem um papel importante, mas quando você quer avaliar a qualidade ou o aspecto desse derrame pleural, a gente consegue caracterizar de forma adicional, porque o derrame pleural tem líquido e o líquido ele é bem caracterizado no ultrassom, seja a presença de septações, a presença de loculações ou mesmo o aspecto de empiema, que é um derrame complicado, espesso, que normalmente demanda tratamento cirúrgico. Vamos comentar também de forma bem breve sobre a técnica de medicina nuclear, que seria a cintilografia pulmonar. A cintilografia pulmonar, durante muito tempo, a cintilografia de ventilação e perfusão, ela foi o padrão ouro na avaliação do tromboembolismo pulmonar. Hoje a angiotomografia do tórax é considerado padrão ouro, mas durante muito tempo ela acabou sendo utilizada. Por que ventilação e perfusão? Porque são administrados 2 radiofármacos para o paciente, um para avaliar a ventilação, ou seja, um radiofármaco ele é aspirado, enquanto o outro radiofármaco ele é injetado no paciente, são os radioisótopos marcados, e quando o paciente é colocado em uma detecção ou um detector de imagens, uma gama-câmara, é feito então essa avaliação
E a gente normalmente, em condições normais, as áreas que são ventiladas devem ser perfundidas, né? Exceto em algumas outras situações que a gente pode ter uma área que ela é ventilada, mas ela não é perfundida, como no caso do tromboembolismo pulmonar. Por quê? Porque as vias aéreas estão pérvias, né? O paciente consegue aspirar o radiofármaco, ele chega até o pulmão e ele vai produzir a imagem de um pulmão normal nas imagens de ventilação, mas em função do tromboembolismo pulmonar, essa área que é ventilada não é perfundida, porque existe um trombo obstruindo a chegada de sangue, né? Nesse caso, por exemplo, aqui a gente tem a visão de um paciente que tem uma sequência de ventilação ou de inalação, os dois pulmões eles apresentam aqui. Vocês vejam que é muito pobre a resolução espacial do exame de cintilografia, né? E o mesmo paciente com avaliação perfusional é injetado o tecnésio e na captação esse pulmão ele praticamente não tem uma perfusão adequada, então você consegue ver que ele tem uma ventilação adequada, mas não tem uma perfusão adequada. Então, aqui a gente fazia, ou ainda faz o diagnóstico de TEP, mas ainda assim o exame de tomografia, por ser muito mais rápido, ter menor radiação e maior resolução espacial, acabou sendo considerado hoje o padrão ouro na avaliação do tromboembolismo pulmonar. Para encerrar a aula, a gente vai falar sobre técnica de alta resolução dos pulmões. Na verdade, são apenas algumas considerações, uma vez que, como eu falei para vocês, hoje com a técnica multi-slice ou de multidetectores, os dados eles são adquiridos de forma única. O que muda na caracterização dessas imagens é os filtros que a gente aplica nessa base toda de dados coletadas. O exame tem início numa visão chamada escanograma ou scout view, que lembra muito uma radiografia. Na sequência são feitas as aquisições do tórax. Aqui só relembrando para vocês, a janela de pulmão, a janela de mediastino sem contraste, a janela de mediastino com contraste e a janela óssea. Lembrem bem, reparem a diferença entre a janela óssea de partes moles, que aqui a gente tem uma escala de cinza muito melhor para estruturas com partes moles. O osso ele não é visualizado de forma adequada, pois é uma linha branca, e na janela óssea você consegue ter essa diferenciação de córtex e medular óssea. Com relação à avaliação da pleura e do pericárdio, a gente sabe que elas são linhas finas revestindo a parede torácica e o coração. Normalmente a gente acaba vendo a gordura epicárdica, que acaba delineando a linha do pericárdio. Em condições normais, quando não há líquido no espaço pleural, a gente não consegue identificar de forma adequada a superfície pleural. Quando a gente vai falar de técnica de alta resolução, basicamente a gente vai tratar então da janela de pulmão, porque a gente quer uma alta resolução do parênquima pulmonar. Tá? Eu só vou fazer um pequeno adendo para a gente enxergar de forma adequada aquilo que a gente está visualizando. Né? Lembrando que a nossa visão então é sempre de baixo para cima do paciente, o lado direito do paciente, o lado esquerdo do paciente. É muito importante lembrar que essas visões são todas em fatias. Logo, isso aqui não é um nódulo, isso não é uma bola, isso aqui não é algo esticado. Isso simplesmente é algo que foi fatiado, possivelmente um vaso que foi fatiado. Esse é um vaso que foi fatiado tangencialmente. Da mesma forma, o brônquio ele foi fatiado de forma axial ou eventualmente tangencialmente, como nesses casos aqui. Então é importante lembrar que tudo isso que a gente está visualizando no parênquima pulmonar são estruturas visualizadas na forma de cortes tomográficos que podem ou não ser visualizados na mesma incidência de corte, dependendo da angulação da estrutura com eixo de corte. Lembrando que na radiografia convencional, em função
do meu próprio limite de resolução do método, né? Algumas estruturas não são identificadas claramente próximo à superfície pleural, né? Os vasos mesmo e brônquios, em função da resolução do método, né? Eles acabam não sendo visualizados nos terços mais distais do parênquima pulmonar. Na tomografia do tórax, isso normalmente, em função da melhor resolução, já é possível de ser visualizado. Vocês olham aqui, mesmo próximo da superfície pleural, a gente está enxergando vasos pulmonares, a gente enxerga as ramificações brônquicas, mesmo em situações menores, né? E com isso a gente consegue caracterizar alterações muito mais sutis. Importante lembrar, como regra, a relação entre o brônquio e o vaso pulmonar, no caso ramos arteriais pulmonares, eles seguem uma proporção de 1 para 1, ou seja, o calibre de um brônquio segmentar é muito próximo de um calibre arterial normal. Essa relação de 1 para 1 vai se perder nos casos, por exemplo, de bronquiectasias, que são dilatações brôncicas, ou mesmo quando você tem uma alteração da circulação pulmonar, como na hipertensão pulmonar, que muitas vezes os vasos arteriais estão aumentados, né? Aqui é só um exemplo mostrando para vocês em condições normais, quando a gente tem uma relação arterial brônquio de 1 para 1, eles têm um calibre próximo um do outro. Aqui nesse caso o paciente ele já tem brônquios mais dilatados na periferia do pulmão, e essa relação de 1 para 1 é perdida no caso de bronquiectasia ou em alterações vasculares. Com relação à técnica de alta resolução propriamente, como que ela se define? Na verdade, a gente precisa, ou melhor, a gente nessa técnica maximiza os detalhes anatômicos, né, para a gente avaliar justamente alterações sutis, principalmente relacionadas à doença intersticial pulmonar. Vocês lembram que na radiografia é um processo difícil de ser avaliado, normalmente pela acentuação de linhas ou linhas e pontos, né, e que a tomografia, em função da maior resolução espacial dela, nos permite de forma bastante segura caracterizar adicionalmente esses achados. Isso é feito de que forma? Nós obtemos cortes tomográficos mais finos para a gente minimizar a sobreposição de estruturas. Eu vou utilizar o exemplo desse queijo com as bolinhas. Na verdade, uma fatia grossa desse queijo ele permite a gente visualizar esses furos, essas bolhas, mas a sobreposição com o queijo posterior ou a sobreposição com as outras bolas não permite a gente caracterizar especificamente cada uma delas. Quando a gente obtém fatias finas, a gente consegue exatamente delinear o tamanho, a morfologia e o aspecto de cada uma dessas alterações. Então, de uma maneira bem simplificada, o que os cortes tomográficos mais finos fazem é diminuir o efeito do volume parcial desse pulmão adjacente, permitindo que as estruturas e eventualmente alterações sejam avaliadas de forma com bastante precisão, né? Basicamente, para isso que a gente precisa é utilizar um algoritmo de alta resolução, que seria uma reformatação de imagens com cortes finos, para a gente recriar essa visualização. Isso aqui é para comparar, para vocês compararem um exame tomográfico normal de tórax com um algoritmo de alta resolução. É uma espessura de corte de 5 milímetros e algoritmo de 1 milímetro, como a gente consegue caracterizar melhor até mesmo as cisuras ou fissuras, porque a gente minimiza a sobreposição do pulmão que está antes e que está depois, ou mesmo os pequenos vasos pulmonares a gente consegue delimitar muito melhor, pois eles se sobrepõem muito menos, né? Justamente por essas fatias mais finas. Eu vou mostrar exemplos adicionais aqui, por exemplo, um nódulo pulmonar no exame tomográfico convencional, né, ou numa reformatação apenas de janela de pulmão sem a técnica de alta resolução. E do outro lado, na técnica de alta resolução, com cortes finos, como a gente consegue avaliar melhor as margens desse nódulo, o aspecto desse nódulo, para a gente caracterizar ele então como uma alteração suspeita de uma neoplasia pulmonar. A técnica de alta resolução nos permite avaliar de forma bastante satisfatória a margem
ou as margens dessa alteração e auxilia a gente principalmente na avaliação também de doenças do interstício pulmonar. É evidente que numa doença como um tumor de pulmão, uma massa pulmonar volumosa, o exame de alta resolução não vai fazer diferença, porque estruturas de maior tamanho não tem tanta relevância o estudo de alta resolução. Para finalizar, além da técnica de alta resolução, no exame de tórax podemos fazer também aquisições em expiração. Lembrando que o exame convencional é feito com o paciente em apneia ou inspiração, para minimizar artefatos de respiração. Quando há suspeita de alguma doença obstrutiva de pequenas vias aéreas, como por exemplo na asma, pacientes ou com algumas vasculites que podem fazer obstrução de pequenas vias aéreas ou mesmo doença pulmonar obstrutiva crônica, podemos adquirir imagem em expiração. Ou seja, o paciente faz a aquisição normal em inspiração ou em apneia e faz cortes tomográficos em expiração para a gente avaliar as áreas nas quais existe esse aprisionamento aéreo. Uma vez que aprisionou ar nesse pulmão, esse pulmão vai continuar aerado, então ele vai continuar mais preto do que as áreas expiradas. As áreas expiradas ficam mais brancas e as áreas não expiradas, que têm obstrução à saída do ar, ficam mais pretas. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Ela foi um pouco além dos 30 minutos preconizado, mas para que a gente conseguisse esgotar o tema de uma forma bem objetiva, para que vocês tivessem uma visão um pouco abrangente com relação aos principais métodos de imagem, lembrando mais uma vez, na avaliação do parênquima pulmonar, de forma complementar à radiografia, sempre a tomografia é o método de escolha. A ressonância tem emprego restrito, na avaliação do parênquima pulmonar praticamente nunca, mas emprego restrito na avaliação do mediastino, após casos duvidosos ou após situações que a tomografia necessita de avaliação adicional, a ressonância magnética para avaliação de tumores mediastinais, ou estruturas mediastinais, ele tem uma boa empregabilidade, mas na avaliação do parênquima pulmonar, a tomografia é sempre soberana. Dessa aula é só. Agradeço a atenção de todos.